Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu apresento a história da Páscoa e afirmo que Jesus é a nossa Páscoa. Sou o pastor Celso e peço que você se inscreva no canal. O link está na descrição, é rapidinho. Vamos ver um pouco a história da Páscoa. Quando olhamos a história do povo de Deus, vemos Deus chamando Abraão e apontando nele a promessa que dele haveria uma grande nação. Abraão gerou Isaque e o mesmo gerou a Jacó. Jacó é interessante, pois ele lutou com Deus e o seu nome foi mudado para Israel. E dele nós temos as 12 tribos de Israel. Um dos seus filhos era José, mas os seus irmãos tiveram inveja dele e o venderam para o Egito. Lá ele foi bem sucedido com a ajuda de Deus. Antes de ser governador do Egito, o faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 espigas e 7 vacas gordas, e após com 7 vacas magras e 7 espigas secas, sem saber o significado deste sonho. Chamou seus sábios para os mesmos interpretar o significado do seu sonho e eles não conseguiram. Aí um dos funcionários do faraó apresentou a ele alguém que poderia interpretar o seu sonho. José era alguém que tinha esse dom dado por Deus. José então falou ao faraó que o seu sonho significava 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez de alimentos. O faraó colocou José como governador do Egito para que ele ajuntasse alimento suficiente para que não faltasse no tempo da escassez. Assim aconteceu. Passou os 7 anos de fartura e aí veio a escassez. Neste meio tempo, faltou alimento para Jacó e os seus filhos, e os mesmos foram ao Egito, porque ficaram sabendo que lá havia alimentos. Não sabiam que José era governador no Egito. José reconheceu seus irmãos e os perdoou, e trouxe toda a sua família para morar no Egito. Passou muito tempo e o povo de Israel cresceu. Cresceu tanto que acabaram escravizados pelos egípcios, que não conheciam mais a história de José. E assim o povo de Deus permaneceu escravo por 430 anos. Neste tempo nasceu Moisés, e Deus ouviu o clamor do seu povo. Então Deus enviou Moisés para libertar o seu povo da mão dos egípcios e os conduzissem à terra prometida. Para isso Deus lançou pragas para que o faraó deixasse que o seu povo saísse do Egito. Mas a dureza do coração do faraó não aceitava as pragas como algo vindo de Deus. Uma praga após outra, Deus atua com feitos grandiosos para libertar o seu povo, mas sem nenhum resultado. Foi aí que aconteceu a 10ª praga. É justamente essa 10ª praga que nos coloca diante da Páscoa. Deus havia ordenado que o seu povo, o povo de Israel, matasse um cordeiro e passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas de cada casa hebreia, pois assim o anjo da morte, o anjo vingador, não iria ferir o primogênito, isto é, o primeiro filho da casa. Essa 10ª praga foi terrível, pois quem não tinha o sangue do cordeiro foi morto pelo anjo vingador. E assim Deus amoleceu o coração do faraó para que libertasse o povo de Israel do cativeiro egípcio. É claro que o coração do faraó endureceu novamente. E perseguindo o povo de Deus, nós temos a ação de Deus novamente em favor do seu povo, abrindo o Mar Vermelho,
para que seu povo passasse seco e salvo pelo mesmo. Passados mais ou menos 1500 anos após estes fatos no Egito, então temos João Batista batizando no Jordão, quando ele afirmou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro lá atrás simbolizava que em Cristo agora nós temos o único Cordeiro pascual. Em Jesus nós temos aquele que nos livra da morte eterna, do afastamento de Deus. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Não estranhe dizer do pecado, pois não são os frutos do pecado que nos afasta de Deus, mas sim o pecado em nós. Pecado esse que tem o seu cumprimento na morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é a nossa Páscoa, pois ele venceu a morte e através da sua vitória, ele nos dá nova vida. A Páscoa nos fala desta vitória que nos liberta do pecado, isso é, da escravidão, do materialismo, do egoísmo. E assim como o povo de Israel foi libertado no Egito através do sangue do Cordeiro, nós também somos libertados do pecado, não mais por causa de sangue de animais, mas pelo sangue de Cristo derramado uma só vez pelos nossos pecados. Por isso repito, nossa Páscoa é Cristo. Agora Jesus é o único caminho que nos leva para a eternidade, para estarmos juntos dos nossos que partiram na fé em Cristo e do nosso Deus. Claro que a Páscoa é muito mais do que isso, mas neste ponto estaríamos entrando mais a fundo nos aspectos da fé. Neste vídeo apresento só um apanhado da história que Deus preparou para cada um daqueles que podem crer em Jesus. No mais, é preciso viver a Quaresma, a Semana Santa e propriamente a Páscoa, que é Jesus ressuscitando dos mortos, como garantia de que também nós ressuscitaremos com Ele, como Ele foi ressuscitado pelo Pai. Mas sobre os vários aspectos da fé, continuaremos falando nos próximos vídeos. Se gostou, compartilhe. Comente abaixo, é importante para o canal. Deus abençoe sua vida.